família, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e o tema do vídeo de hoje é: para viver a promessa tem que passar pelo processo. Então, antes de mais, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Adriele. Eu sou o pastor Jorge. E ele vai estar lendo então o versículo central do tema do vídeo de hoje. Graças a Deus. E eu leio o texto bíblico para nós. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 37 e no versículo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Graças a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, acabamos de ler aqui um texto bíblico que vamos aqui resumir aquilo que foi o ministério de José, com base no tema que nós trouxemos para você. E o nosso tema está a dizer que para que a gente possa alcançar as promessas de Deus, é necessário que a gente passe por processos. Porque os processos eles vão fazer com que nós sejamos, da parte de Deus, aperfeiçoados, treinados. Então, os processos eles são muito importantes. E quando nós lemos o histórico de José, a gente consegue perceber tudo aquilo que José passou. Não pessoas de fora, mas pessoas de dentro. Então, às vezes, Deus pode permitir que nós passemos processos na nossa vida cristã, enfrentando circunstâncias, não é, internamente ou então externamente. E nesse caso, os processos que José vai passando, que ele passou, é internamente, porque são pessoas da própria casa dificultando a vida de José. Então, por isso, nesse exato momento, meu amado irmão, minha amada irmã, o que você tem enfrentado? Quais são as circunstâncias que você tem vivenciado? Porque às vezes nós questionamos a Deus, mas eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, mas por que estou passando por isso e por aquilo? Por que tenho que enfrentar isso e aquilo? Então saiba que você não é a primeira pessoa e não será a última pessoa, porque essas circunstâncias fazem parte do processo da nossa caminhada com Cristo. É verdade. Uma das coisas que a gente vai ver no ministério de José, o Senhor mostrando para ele visões, né, acerca do futuro dele. Então, José, ele teve sonhos, o próprio Deus ali mostrando para ele aquilo que ele ia realizar na vida dele, ou seja, o propósito. Mas a gente vê na história de José que para ele, de fato, né, amor, ter alcançado essa promessa, ele passou pelos processos da vida. E conforme o pastor Jorge Pedro falou, o processo que ele passou foi interno, né? Ele acabou sendo vendido pelos próprios irmãos e passou todo aquele processo bem doloroso. E isso é muito importante a gente ressaltar aqui. Por muitas das vezes, o Senhor vai permitir que a gente passe por processos na vida bem dolorosos mesmo. Mas não é para nos punir, né, amor? Verdade. Mas para nos preparar. Então José ele foi preparado para poder viver esse grande propósito que Deus havia já determinado sobre a vida dele. Realmente. Então, por isso, quando a gente lê a história de José, isso dá uma resposta para mim e para você que às vezes tem questionado a Deus pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas aflições que você tem passado. Porque nós pensamos que o fato de sermos filhos de Deus, o fato de sermos servos e servas cristãos, não estamos sujeitos a enfrentar dificuldades, a enfrentar aflições, guerras e batalhas. E muitas das vezes são perseguições, são aflições, são circunstâncias doloridas dentro da própria casa, na nossa própria família, ou na própria casa de Deus. Mas tudo isso, lembre-se naquela palavra que Paulo vai dizer, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais que atuam em regiões celestiais. Então, por isso, quando a gente vê a experiência de José, nos faz relembrar de que é necessário que os processos aconteçam. E esses processos, eles vão fazer com que nós possamos ficar amadurecidos,
possamos ficar aperfeiçoados, equipados, treinados, experientes, para que a gente possa servir a Deus com uma certa experiência, com uma certa maturidade espiritual. Então, por isso, não rejeite os processos. Não rejeite os momentos de deserto, porque eles são importantes. Lembre-se também o que Paulo vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, de que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, nada foge do controle de Deus. Tudo que estiver acontecendo na nossa vida, amor, Deus está no controle. E se está acontecendo porque Deus tem um propósito, então aceite o processo da parte de Deus. Porque por detrás de qualquer circunstância, Deus está aí para poder suprir forças para você, conforme, amor, você disseste muito bem, que Deus permite isso, é para o nosso próprio bem, é para o nosso aperfeiçoamento, a nossa capacitação. É verdade. Então, conforme o pastor Jorge Pedro falou, é muito importante nesse processo a gente confiar em Deus, né, amor? Absolutamente. Porque imagine se José, ele não tivesse confiado em Deus, né? Ou seja, ele se manteve fiel a Deus. Mesmo estando num país completamente, né, amor, idólatra, estrangeiro, enfim, todas essas circunstâncias, mas ele confiou em Deus e segurou firmemente nas promessas. Então, muitas das dificuldades que a gente tem, muitas das vezes, é nesse processo. A gente recebe promessas de Deus, mas quando a gente começa a caminhar e a trilhar mesmo nesse caminho, até chegar lá, a gente, às vezes, pode ter essa tendência, né, amor? De duvidar, né? Verdade. Duvidar, mas a gente não deve duvidar, não. Temos que segurar firme mesmo nas promessas do Senhor, assim como temos José aqui, né? Como nosso exemplo também, né? A perseverança. Exatamente. É isso. Então, por isso, diante dos processos, nós precisamos ser perseverantes, íntegros e firmes com a nossa fidelidade com Deus. Não desista. Não desista, porque os processos são necessários. E é interessante, amor, que José, passando por esses processos, no final de tudo, Deus vai honrar José por causa da sua fidelidade e a sua perseverança em ficar firme confiando em quem? Em Deus. Verdade. E no final, quando Deus muda o quadro da vida de José, o que acontece? José é abençoado e as promessas de Deus se materializaram, se realizaram na vida de quem? De José. De José. Por isso que o tema está dizendo assim que as promessas é necessário que os processos aconteçam antes. É verdade. Mas outra coisa também, amor, é que no final Deus honra a gente em função da perseverança na presença de Deus. Não precisamos voltar o mal com o mal. É verdade. José, estando lá em cima, ele conseguiu colher os seus irmãos, conseguiu acolher os seus irmãos. E ele reconheceu que aquilo que ele passou, aquilo fazia parte de um plano de Deus, por mais doloroso que possa ter sido. Né, amor? Realmente. Então, por isso, os processos de Deus, elas são relativos. Deus pode usar situações que a nossa carne não aceita, que a nossa pessoa não aceita. Mas lembre-se que em tudo você precisa dar graças a Deus, porque Deus pode usar ferramentas, tudo para cooperar para o nosso bem, Mas também outra coisa, repito mais, meu irmão, Deus pode permitir que pessoas que nós amamos, pessoas que nós confiamos, pessoas que nós olhamos, que estão ao nosso lado, próximo da gente, eles podem ser instrumentos para que Deus possa quebrantar a nossa carne, para que Deus possa aperfeiçoar, nos treinar. Mas um detalhe muito importante que nós aprendemos aqui na história de José é que você olha sempre, não pela pessoa. Todo um processo, você não vai contra as pessoas, porque não é a nossa luta contra as pessoas, mas é contra as forças do mal. Então, por isso que os processos, elas fazem parte do nosso crescimento espiritual. É verdade. Algo muito importante também, né, amor? É sobre a fidelidade. Então, para você ver como que a fidelidade de José valeu a pena. Então, a fidelidade, né, a perseverança dele fez com que, de fato, Deus honrasse ele. Não é verdade, amor? Realmente. Então, isso falta em nós também. Que é a gente
permanecer firme mesmo nas circunstâncias da vida, por mais doloroso, né, amor? Que seja, precisamos ser perseverantes. Isso é uma das ferramentas muito importantes quando estamos passando por processos. A perseverança, seja forte e corajoso. Lembra lá a orientação que Deus vai dar para Josué? Então, é exatamente isso que eu e você precisamos ter em mente todas as vezes que tivermos a passar pelos processos. É verdade. Então vamos orar, né, amor, por ele. Vamos orar agora para poder por finalizar você, para que Deus possa abençoar a sua vida e abençoar também a nossa vida. Para que essa mensagem possa refletir edificação em nossas vidas. Amém. Nós oramos. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigado mais uma vez por esse vídeo que o Senhor nos abençoou para compartilharmos com os nossos irmãos, as nossas irmãs, as famílias que estiverem acessando o nosso canal Vivamos para Cristo. Pai, somos gratos. E Pai, abençoe a cada um deles que possam absorver, ó Pai, aquilo que as pessoas necessitam para que de facto possamos estar mais próximos de Deus e sabermos que os processos nessa vida são necessários para que eles cooperam para o nosso aperfeiçoamento e para a nossa capacitação espiritual. Por isso, Pai, nós te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Pai, te agradecemos mais uma vez por essa palavra. Amém. Que o Senhor possa nos fortalecer e que o Senhor possa nos dar a sustentabilidade para que a gente possa Glória permanecer fiéis Amém. a Deus nesses momentos difíceis de processo que vem para nos aperfeiçoar. Que o Senhor continue nos concedendo a sua graça. É tudo que nós te pedimos e já te agradecemos, certos da bênção e da vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Então, se inscreva no canal, né, amor? Dá like aí no Isso. vídeo. Comenta aqui embaixo também. É muito Comente. importante, né, amor? Porque dessa forma estarão abençoando esse canal para que possa crescer mais e trazendo sempre conteúdo para vocês. É verdade. Então, que possa alcançar mais pessoas, né? Amém. Então é isso. Um grande abraço para vocês Grande e abraço. até mais. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.